o Senhor falou sobre 7 assuntos principais. Primeiro, ele falou sobre a natureza do povo do reino. Como é que esse povo tem uma natureza? Segundo, ele falou qual que é a influência que esse povo exerce na terra, baseada na natureza que eles têm. Terceiro ponto, ele falou sobre a lei do povo do reino. Quarto ponto, ele falou os atos de justiça do povo do reino. Quinto ponto, como que o povo do reino trata com as riquezas. Sexto ponto, aqui nós chegamos. Sexto ponto é o ponto da nossa comunhão de hoje. O Senhor falou para eles sobre o nosso relacionamento entre nós. Como que o povo do reino trata com as pessoas. Mas se nós estudarmos um pouco mais profundamente, nós vamos ver que aqui está falando como é que nós devemos cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Sabe qual a primeira coisa que o Senhor fala, irmãos? Não julgueis. A sua metralhadora está apontada para quem? Para você mesmo ou para os outros? Nós temos uma facilidade enorme de julgar. E aqui nós estamos falando, irmãos, da nossa comunidade. Nós não estamos falando das pessoas que estão lá fora. Nós estamos falando do relacionamento entre nós. Primeira coisa, nós não devemos julgar. Nós temos uma facilidade muito grande para julgar. Então, toda vez, irmãos, que você se pegar julgando alguém, usa essa oportunidade para pedir para o Senhor: Senhor, eu não quero mais fazer isso. Senhor, cresça em mim. Senhor, aumenta a quantidade da tua pessoa. Ainda hoje temos comunhão sobre isso. Tomar Cristo como nossa pessoa, irmãos, resolve um monte de problema. Resolve muita coisa. Mas nós temos que pagar. O Laerte falou sobre isso. Você tem que pagar um preço. Essa coisa não vem de graça. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pedir para o Senhor. Buscar, como o Laerte falou, buscar com foco. Senhor, toda vez que você fracassa, não fica lamentando lá. Vai para o Senhor e fala: Senhor, tudo bem, já foi, mas Senhor, cresça em mim. Amém. Para que isso não aconteça de novo. Amém. Eu estou de novo jogando aquela irmã. Eu estou de novo falando do vestido dela. Ou estou falando do não sei o quê. Eu estou falando irmã, mas irmãos, né? Todos nós estamos cheios de julgamento. Certo? Julgamento. E a primeira coisa, não é curioso isso? Quando o Senhor vai falar, como é que o Senhor pensa um pouco, o Senhor está estabelecendo aqui o seu reino, está dando princípios. Quando chega numa sessão importantíssima, né, que é a sexta sessão, que é como que esse povo vai se relacionar, primeira coisa que o Senhor fala: não julgueis. Eu acho isso muito significativo. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis. Certo? Eu acho muito significativo isso. Né? O povo, Mateus 7, de 1 a 12, trata dos princípios do povo do reino ao lidar com os outros. E revela que o governo celestial, olha que palavra, irmãos. E revela que o governo celestial sobre o povo do reino requer que eles cuidem dos outros segundo o Espírito. Então nós estamos falando aqui de voltarmos a ser governados diretamente por Deus. Portanto, estamos falando do governo celestial. Certo? Esse governo celestial, ele requer que eu cuido dos outros. Existem alguns princípios. Primeiro, é não julgar. Segundo, não dar aos cães o que é santo. Terceiro, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será e ser-vos-á aberto. Mais tarde nós vamos comentar um pouco por cada um desses princípios. O povo do reino que vive com um espírito humilde, sob o governo celestial do reino, certo? Espírito humilde está falando sobre a natureza do povo do reino, certo? Bem-aventurados os que são pobres em espírito,
São aqueles que são vazios, tá certo? Essa é a natureza. Quem vive com essa natureza sempre julga a si mesmo e não aos outros. Então, tudo que acontece com os outros irmãos, eu não devo julgar. Por um motivo muito simples, tá certo? Com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Tá certo ou não? Então, se o irmão comete uma falha comigo e eu não sou misericordioso para com o irmão, irmãos, essa é uma palavra sóbria. Isso é muito sério. Se um irmão comete uma falha comigo e eu trato o irmão com justiça, o Senhor vai me tratar com justiça no dia do julgamento. Agora, se o irmão cometeu uma falha comigo e eu tratar esse irmão com misericórdia, você pode acreditar nisso? No dia do julgamento, você está lá perante o Senhor, o Senhor vai pegar a sua ficha. Ele não precisa pegar ficha, ele sabe de tudo, certo? Mas imagine, só para tentar ilustrar, você não... ele vai falar para você, você cometeu uma rata, certo? Cometeu uma rata. Mas você foi misericordioso. Tiago fala, a misericórdia triunfa no juízo. Está escrito em Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então vamos ser misericordiosos uns para com os outros. Se um dia nós quisermos que o Senhor seja misericordioso para conosco. Se nós tratarmos os outros com justiça, naquele dia, voltando ao exemplo, o Senhor vai falar, você tem um problema aqui. Aí ele vai ver, como é que você tratou os outros? Tratou com justiça? Então, eu vou tratar você com justiça. Porque o juízo é sem misericórdia. Não tem bom. Certo? Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, veja que bom é nós não julgarmos a ninguém. Tá certo? Não julgarmos. Para lidarmos com os outros, temos de rejeitar a nós mesmos e considerá-los, ter compaixão deles e ser misericordiosos com eles. Aqui está um outro motivo muito forte por que a gente não deve julgar. O cisco no olho do nosso irmão, você vê que ele tem um cisco no olho dele. Certo? Nós não estamos habilitados a querer tocar no cisco do olho do nosso irmão quando nós temos uma trave no nosso olho. Imagina uma viga na minha frente aqui, certo? Uma viga na frente. E eu levanto assim, ó, e vejo que o irmão tem um cisquinho lá. Baseado no que eu vou querer apalpar o rosto dele? Eu estou com uma trave na minha frente aqui. Isso deve me lembrar que eu não devo julgar ninguém. Poxa, se o Senhor permite isso entre nós, a vida da igreja pode ter outro rumo. Quando souber de alguma coisa, vamos orar para os irmãos. Vamos cobrir os irmãos com a nossa oração. Não vamos expor a situação de ninguém. Vamos proteger os irmãos, vamos orar, porque é isso que o Senhor quer. Imagina um povo vivendo desse jeito. Essa é a vontade perfeita de Deus. Essa é a vontade perfeita de Deus. Enquanto a trave permanecer no nosso olho, nossa visão estará turva e não poderemos ver claramente. Tá certo, irmãos? Todos nós temos os nossos problemas. Tá certo? Quando nós não temos luz sobre a nossa situação, nós achamos que nós somos o cara. Certo? Eu passei por essa experiência. Eu sou nascido num lar cristão, estou hoje com 66 anos. Desde que eu nasci, meus pais eram... E eu, irmão, sempre fui aquele menino bonzinho, sabe? Eu tenho um irmão que não é brincadeira, o Laerte conhece, ele foi muito peralta. Mas eu fui sempre aquele bonzinho? Eu fui sempre bonzinho. E esse negócio de ser bonzinho, eu achava que eu era o cara, entendeu? Quando eu comecei a participar da vida da igreja,
o Senhor veio e quebrou toda essa máscara que eu tinha, sabe? Não quebrou tudo ainda não, viu? Eu não estou me colocando como perfeito. Mas quando a luz vem, irmãos, você se enxerga que você não é lá essas coisas, entendeu? Você começa a dar conta que você não está lá com essa bola toda. Isso é misericórdia do Senhor, irmãos. Nós temos que aproveitar e agradecer ao Senhor por isso, tá certo? Ó Senhor Jesus. Segundo ponto, não devemos dar aos cães o que é santo, nem lançar aos porcos as nossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se nos dilacerem. Esse ponto aqui, irmãos, ele está falando também de um assunto sério. Por quê? Porque você ganha, vamos dizer, você ouviu uma palavra que o Laerte compartilhou, que o senhor deseja. Eu fui em abril para os Estados Unidos, eu fiquei realmente empolgado com essa palavra. O senhor quer me levar de volta para o governo direto dele. Puxa, eu fiquei... Imagina que você fica entusiasmado como eu fiquei, fica empolgado. Puxa, Senhor, eu quero... Aí, irmãos, você está naquela alegria sua de querer. Isso se tornou o quê? Tem duas coisas. Você tomou conhecimento de uma verdade objetiva, que é as coisas santas. As coisas santas pertencem a Deus. Mas você está desfrutando daquilo. Você desfruta do fato, da expectativa de o Senhor poder governar diretamente a sua vida. Isso não é mais uma verdade objetiva. Isso passa a ser uma pérola. Não é só uma coisa santa.